Eu hoje venho falar sobre projetos, né? E assim, uma palestra mais educacional, né? Eu acho que o mercado ele funciona de diversas formas, né? Mas hoje a gente escolheu falar um pouquinho de como a gente faz projeto. Eu estou aí no mercado já há quase 30 anos, profissionalmente. O meu dia a dia no escritório, eu tenho empresa, né, a segunda empresa tem 27 anos de CNPJ, a primeira 30, e são basicamente uma vida dedicada ao áudio, onde, através da empresa de engenharia, a gente acabou se especializando em acústica e começamos a fazer projetos, isso lá atrás, e áudio, vídeo, porque entrou junto, áudio, vídeo e acústica gera necessidades de elétrica, começamos a fazer projeto de elétrica, e hoje nós somos um escritório de engenharia e arquitetura especializado em todas as matérias, são mais de 550 projetos de auditórios, teatros, cinemas, estúdios e igrejas. Igrejas são 253 projetos de engenharia realizados no país. A gente trabalha ainda hoje para as principais empresas do mercado, né? E trabalhamos em parceria no país inteiro. A RS atuou em 42 municípios, aprovando o projeto, lidando com os desafios burocráticos do Brasil, né? Então, para cima e para baixo, é uma luta. E durante esse caminho meu profissional, me envolvi seriamente com a Audio Engenharia Society. Amanhã, eu falo hoje, mas continuo amanhã. Amanhã eu vou falar um pouquinho do que a AES faz, e já fui presidente dela no Brasil. Sou membro também do Conselho Americano de Acústica e, no Brasil, o Comitê de Áudio e Vídeo, um comitê que a gente estabeleceu aí um pouquinho antes da AES, da Copa, né? A AES esteve envolvida diretamente com seu grupo de trabalho e trabalhamos seriamente aí na norma, que eu vou falar um pouquinho dela. E também sou membro aí dos comitês de acústica, né? São vários comitês de acústica na ABNT. Enfim, vamos lá. Pessoal, uma definição importante, quer dizer, eu quero dizer para vocês que no mercado existem não só produtos, né, para todos os clientes, mas você vai numa loja, geralmente atrás de um produto tem um vendedor ali capacitado que te orienta a usar um produto. Ou, como vocês estão tendo aqui durante esses 2 dias de Dealer Tech Day, especialistas em produtos que nos orienta sobre a linha de produtos, como muito bem fez aí o Jabá, agora falando da linha de RF, e isso é uma coisa. Eu não desmereço o trabalho e quero deixar bem claro, né, que o trabalho do vendedor e o trabalho que os especialistas fazem para nos auxiliar em desenvolver melhor os nossos projetos, ele é fundamental. Mas uma coisa que a gente precisa definir, e você está sentado, ou você está em casa aí me ouvindo, ou no escritório, né, é que precisamos definir o que é um projeto. Você não vai conseguir desenvolver um projeto se você não entende o que é um projeto. E um projeto, ele é um plano para realizar alguma coisa. Isso é uma definição minha genérica, geral, que você usa em tudo. Mas um projeto, ele é um plano para realizar algo, que envolve o objetivo. O objetivo é o quê? O escopo. O que a gente vai fazer nesse projeto? E possui seus requisitos. Requisitos podem ser viáveis, podem ser requisitos legais, podem ser financeiros, né? O cara pede para você uma Ferrari e chega com o dinheiro do Fusca, é um requisito. Eu quero andar tão rápido quanto uma Ferrari e quero que ela seja bonita. Mas o seu desafio é que eu não tenho dinheiro. Quer dizer, o desafio ainda é do projetista, né? Mas, enfim, é um requisito. Mas pode ser simplesmente um desafio legal ou um desafio exequível. Você quer fazer algo e, de repente, não é exequível. E isso tudo produz ou resulta um planejamento. Ou seja, a gente começou ali com o nosso projeto, que é um plano, a gente
Para isso, os objetivos, que são os escopo, que é o escopo, a gente, a partir daí, começa a trabalhar com os requisitos e isso gera um planejamento. Nesse planejamento, a gente tem desenhos, mapas, diagramas, detalhamentos, descritivos e cronograma. Ok? Então, isso é um projeto. Tá? Pode ter menos uma coisa, mais outra coisa, mas isso é um projeto. E uma lista de materiais, ou seja, um BOM, os materiais que vão ser usados, ou os equipamentos, fazem parte de um projeto, mas não são um projeto. Ok? Repita comigo. Lista de equipamentos não é projeto. Ok? O Jabá falou uma coisa aqui extremamente interessante, né? Eu ontem entreguei um projeto que tinha uma necessidade robusta de RF e, você pode integrar uma zona com outra. Eita ferro, podia ter usado o produto dele, da RF Venue, né? Integrando tal, não sei o quê. Mas, cara, como que você vai integrar um projeto só relacionando ele? Você imagina, se eu pegar esse projeto e pôr na lista a compra do equipamento. Como é que vai ser? Onde vai ser instalado? Como que vai ligar? Bababá, babá. Todas as perguntas que existem. E quando eu falo da definição de um projeto, e é importante para você que desenvolve projeto, é importante para a gente lá no escritório também. A gente precisa separar, e não é separar trabalho sério. O cara que está lá na loja vendendo o produto, não é que ele está agindo de má fé. Pelo contrário, alguém ligou para ele e perguntou, eu quero comprar, sonorizar um local, tal, sei o que, ele manda uma receita, está tudo certo, não tem nada errado. Mas aquilo não é um projeto. Aquilo não vai responder um monte de perguntas. E a questão toda, outra conversa boa que eu já tive aqui, esses eventos são maravilhosos porque o corredor, muitas vezes é o evento, né? O bate-papo, a conversa, né? Você só consegue manter um cliente a longo tempo se você faz um bom trabalho, se você desenvolve uma boa relação. E isso nasce com alguém te contratando muitas vezes para fazer um projeto. Então você precisa entregar esse projeto. Hoje, a gente está falando de sonorização. Sound System Design, a gente está envolvendo todo o sistema de áudio. O meu enunciado hoje falava só de sonorização, vou falar de sonorização. Vou estar aqui hoje, amanhã volto, vocês vão entender o que eu vou continuar falando amanhã, mas hoje eu vou falar de sonorização. Por quê? É preciso entender a utilização que o espaço será sonorizado para você efetivamente pensar como ele vai ser sonorizado. Há 2 meses atrás, uma demanda de um escritório grande aqui em São Paulo, na Paulista, sala de diretoria, sala de reunião da diretoria, uma mesa para 18 pessoas, 22 pessoas, o presidente na ponta, a outra ponta, a videoconferência. Uma lateral da sala virado para Paulista, vidro. A outra lateral da sala, parede viva, com identificação visual. Não era uma parede acústica, um revestimento, era uma parede viva, massa, tinta e o trem bonito lá para mostrar a identificação visual da sala, ok? E aí o cara sonorizou a sala com um par de caixas na frente do monitor que estava na frente de todo mundo. Um conceito muito legal, né? Um conceito de psicoacústica, todo mundo que está sentado na mesa, se alguém dessa videoconferência falar, ele vai escutar que o som vem da TV. Né? Ele pôs 2 caixas de som na lateral. Então, existia um conceito interessante ali. Porém, meus amigos, a sala, uns 40 metros quadrados e uns 2 segundos de reverb. É pouco para atrapalhar a sonorização. Só que a geografia, a geometria da sala, se você enfia uma caixa que varre a parede de som de um lado e do outro e é reflexiva, qual era o problema pelo qual me chamaram? Ninguém entende nada. Simples assim, ninguém entende nada. É um problema de acústica? Pode até ser, mas também é um problema de sonorização. Entendeu? Então, assim, você precisa entender o espaço para você pensar em sonorizá-lo.
Não adianta você pôr o carro na frente dos bois. A psicoacústica funcionaria, seria interessante que o cara visse que o som vem da videoconferência quando ele estivesse no meio de uma discussão, com certeza. Mas o que é primordial? Primordial é ele escutar o que está sendo dito. É o basiquinho, entendeu? Não é o basicão, é o basiquinho. Se eu preciso sonorizar um local, é porque no gogó, ou porque na transmissão, e lá era a transmissão, eu preciso do microfone. Mas eu preciso que as pessoas também escutem. Vou sonorizar. Então, primeira coisa, eu preciso entender. Então, entender o espaço é importante para você não pôr os bois na frente da carroça. Ou é a carroça na frente dos bois? Qual tipo de utilização esse espaço, esse ambiente vai ter? Eu posso estar falando de sonorização numa sala de palestra. Eu posso estar falando de sonorização de uma sala de reuniões. Ou agora a gente está fazendo um parque aquático na beira da praia, onde o pessoal do parque, naturalmente, né, fim de obra no Brasil, diminui o orçamento, a gente quer economizar no som. Ok, vamos pensar em economizar no som. É possível usar uma caixa que não aguente maresia para instalar num local onde a maresia vai destruir ela num período curto de tempo? Não adianta. Ainda falei para eles, falei, ó, você pode economizar, mas 30 dias para de funcionar. Então, tem hora que você tem que alinhar a necessidade do tipo de produto, mas é simplesmente para o ambiente. Eventualmente vai ter música ao vivo no bar. O som do bar é outro som, o som ambiente é outro som, o som da sala de reunião é outro. E assim vai. E, por exemplo, vamos sonorizar um auditório, um teatro ou uma igreja. O tipo de música é preponderante para determinar como você vai sonorizar esse ambiente. Então, assim, você não pode deixar fora da lista o tipo de programa musical. A gente tem muito projeto de igreja, e igreja é um mercado que a gente tem 253 projetos realizados, e para todas as denominações, nos 42 municípios aí pelo Brasil, norte e sul, e você tem características tão distintas, tão separadas, que não dá para você usar uma receita. Não tem como você usar uma receita. Há 2 semanas atrás, uma reunião com o pessoal que quer fazer funcionar coro, orquestra e banda ao vivo. A acústica desse local não vai ficar bom para ninguém. Simples assim. O coro precisa do ambiente vivo. A orquestra precisa desse ambiente vivo, porém, no espectro de frequência com controle maior. A banda precisa do ambiente seco. Então, a busca do equilíbrio desse ambiente torna ele um desafio. Então, o start inicial não tem como ficar bom para os 3. Não tem como. E para sonorizar? Outra discussão, outra conversa. Qual o nível de pressão sonora para esse ambiente? Esse requisito é discutido com o cliente. Tudo bem, quando a gente fala de uma sala de reunião, a gente está falando nesse volume aqui, que talvez se eu tirasse o microfone, vocês continuariam me escutando. Mas a necessidade da transmissão ou do registro, o microfone é presente. Mas quando eu estou falando de um auditório, quando eu estou falando de um teatro, eu preciso lidar com o programa. E o nível de volume do programa, o NPS, vai determinar tudo daí para frente. Ok? E aí, os requisitos arquitetônicos, a infraestrutura do ambiente, etc. Aí tem bastante discussão e conversa com a equipe para a gente poder sonorizar isso. Uma das coisas que eu mais vi ao longo desses anos todos trabalhando foi, e hoje existe ainda, tá? O cara que vai fazer o projeto diz que tem que funcionar daquela forma. Um projetista que não tem a capacidade de ajustar o projeto dele à necessidade do cliente, eu não estou indo para o extremo, o 880. O que eu estou dizendo? Um projetista precisa descobrir soluções num gap aí, entendeu? Então o cara vira para você, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Esse requisito não atende, você tem que descobrir
entendeu? Até onde você consegue alterar o projeto e atender o cliente, né? Então, por quê? Porque você está envolvido no ambiente para fazer a sonorização de uma parte. E aí, o projeto de sonorização ele tem coisas básicas. Lembra que eu falei basiquinho, basicão? Gente, um projeto precisa atender uma coisa simples. O que eu quero? Agora eu fui para dentro de um auditório. O que eu quero nesse auditório? É possível ouvir o mesmo nível sonoro nas primeiras fileiras, nas últimas, lá em cima no mezanino, de um lado e do outro? Esse é um requisito. Projeto de sonorização é possível ouvir o mesmo nível sonoro ao longo do ambiente? E aí eu coloquei 3 parâmetros acústicos ali, a relação entre o som direto e reverberado, o C50 e o C80. O C50 relacionado à voz, C80 relacionado à música. E depois, obviamente, que a gente fala disso com mais tempo, amanhã. O sistema entrega o mesmo NPS em todas as áreas, e aí você analisa o quê? O SPL direto e o fabricante, todos os fabricantes de caixa acústica no país, todos os fabricantes de caixa acústica no planeta, vão te dizer que o produto deles dá um resultado X na aplicação de som direto. Você está tratando o som direto num ambiente fechado. Se você está num ambiente fechado, você precisa considerar os parâmetros do ambiente. Então, o SPL direto é um parâmetro, o start. É da onde começa a discussão. Olha, se nós posicionarmos esse equipamento assim, se configurarmos ele assado, vai funcionar dessa forma. Você integrou o ambiente, entrou as características do ambiente, a partir daí você está analisando uma SPL total. O ganho acústico do ambiente está a seu favor, mas você está analisando os 2 itens. O terceiro item, você tem margens suficientes para o estilo e propósito do programa proposto, voz ou música? Por exemplo, igreja, se você usar um parâmetro do nível de pressão sonora de uma Assembleia de Deus para uma presbiteriana, você está saindo de 2 extremos. A Assembleia de Deus, no país inteiro, ela vai ter um nível de programa musical mais elevado. 105 dB, 108 dB, 110 dB. E aí o que acontece? Você vai precisar usar mais equipamento para entregar aquele volume. A conversa anterior estava falando de cobertura, caixa virada para um lado, caixa virada para o outro. Agora a gente está falando de volume. E agora eu estou falando da sobra. Porque, por exemplo, eu vou projetar um ambiente para 108 de programa e eu tenho sobra. Se eu tenho sobra, eu preciso ali de mais 10 dB de sobra. Seria o mínimo. Então, o meu sistema precisa entregar 118. Aldo, o que é um sistema sério? Entrega 20. Então, precisa entregar 128 dB. Em primeira, no meio, na frente, atrás. E, por fim, a quarta coisa fundamental no meu sistema de sonorização é a inteligibilidade. Carlos, você está me escutando bem? Está me entendendo bem? Marçal, você está me escutando bem? Está me entendendo bem? Eu quero que o meu projeto, as pessoas que estão aqui entendeu? Compreendam bem, e que estão lá atrás entendam e compreendam bem. Então, o meu sistema de sonorização ele precisa atender que todo mundo escute bem com volume de sobra. Ok? São os 4 parâmetros fundamentais para eu sonorizar um ambiente. E a inteligibilidade, só voltando aqui. A inteligibilidade, hoje, é um parâmetro mensurável de projeto acústico no país. Você tem a norma 60268, caderno 16, que trata especificamente de inteligibilidade. Um sistema de um fabricante com caixas de entrada poderia ser mensurado se conseguíssemos medir o STI do sistema dele. O sistema de fabricante de um nível já superior vai ser mensurado pelo STI.
É a partir daí que você diz se um sistema atende ou não uma norma. STI, inteligibilidade. E essa norma tá falando de quê? O STI é índice de inteligibilidade da fala. Isso é a capacidade de estar mais claro ou não o seu entendimento ou o que o sistema reproduz da fala. Então, nós estamos mensurando o nosso sistema de sonorização pela capacidade de inteligibilidade dele de entregar fala. Simplesmente isso. É inteligível? Não é inteligível? Esse é o ponto. E eu vou contar uma coisa para vocês. Você tem fabricantes com modelos de caixa A, aquele mesmo modelo de caixa de grandes fabricantes, assim, 5, 6, mesmo produto, mesma cobertura, que entregam resultados distintos. Detalhe, ao longo da cobertura da caixa. Tem grandes caixas que vocês falam assim, esse fabricante vai ser bom pra caramba se eu usar ele. Em 6 metros, em 10 metros, ele entrega menos inteligibilidade do que sistemas de fabricantes que você consideraria que não atenderia. O estudo de inteligibilidade é fundamental para você parametrizar seu trabalho. Sabe quando o cliente liga e pergunta para você assim, vai ficar bom? Você pode voltar lá na loja, onde o vendedor indicou o fabricante A, porque ele sabe, pela experiência dele, que aquilo é bom. Mas você está sendo contratado para fazer um projeto. Você precisa parametrizar seu trabalho. O STI é o que vai te parametrizar. Tem uma norma aqui. A norma, na verdade, é a extensão de uma norma internacional. Vale no mundo inteiro. Projetos de estádio são parametrizados pelo STI. Já estive em reunião de decisão de sonorização de estádio, com secretário de Estado, governador, tal, e 5 projetos na mesa, e o cara pergunta assim, o que parametriza isso? Porque eu estava como consultor, né, do Estado, então o que parametriza isso? O que diz que isso é bom ou não? STI. E aí o cara, qual STI? Qual o melhor STI pelo menor preço? Vender o estádio. Simples. Vender o estádio. Qual o menor STI pelo menor preço? Eu participei de um projeto de aeroporto recém-inaugurado aqui, e a gente, no trabalho, a gente estava fazendo consultoria para 2 fabricantes. Então, a gente modelou a sonorização do auditório para 2 fabricantes e entregamos. E aí, o responsável lá pela compra, um dia me ligou e perguntou para mim, cara, eu tenho 4 projetos na minha mão. E desses 4 projetos, eu vejo que o menor STI proposto é o seu. Só que parece um trabalho mais estruturado. Você consegue me explicar o que está acontecendo? E aí, o STI, ele é determinado pelo ambiente, parâmetros acústicos. O EDT, o RT60, né, o EDT e o T10, T30 está relacionado a tempo. Né, e a reverberação do ambiente, a reverberação está relacionada diretamente com a arquitetura do ambiente, forma, formato, revestimentos. Né? Então, se você não tem revestimentos que absorvem, vai ser um ambiente vivo, isso vai alterar a inteligibilidade. C50, o C80, o ganho acústico e TTG. Você entra no ambiente, como que eu dei o exemplo, na sala de reunião. O reverb é baixo. Por que não dá para entender? Porque as reflexões, um ambiente pequeno, que você tem problema de inteligibilidade, não está ligado com o tempo de reverberação. Está ligado com o controle de reverberação, de reflexões. Você poderia ter um ambiente vivo, com as mesmas características, desde que você controlasse a forma. Mas eu não controlo forma e não controlo os revestimentos. Então você tem que controlar a sonorização. E aí, no caso lá, sonoriza pelo teto, não pela frente. Porque a distância entre a caixa e o ouvinte faz diferença, meu. Simples. Você põe uma caixa aqui. Como que é seu nome? Marcelo, que ela está a 2 metros do Marcelo, mas está a 6 metros do Marçal,
o Marcelo vai entender melhor. E aí você pensa, por que alguém vai colocar uma caixa a 5, 6 metros das pessoas se ele pode colocar em cima, onde vai estar 1 metro da pessoa? Ele só faz isso porque ele acredita, não de forma errada, como eu disse para vocês, que a experiência psicoacústica é preponderante. Eu preciso entender que o som vem da frente. Eu concordo com ele. Porém, quando a gente analisa o ambiente, a gente descobre que isso não vai funcionar. Não funcionou. A distância entre a caixa acústica e o ouvinte vai alterar a inteligibilidade. A caixa acústica vai alterar a inteligibilidade. Você sabe o que determina a caixa de qualidade A, B, C, D, E, F? Não é a etiqueta dela, não é a marca dela. Sabe aquela história? A minha calça é do fabricante de grife A e a calça do fulano é B, e elas saíram lá da fábrica igual, mesmo jeans, mesmo isso e tal. E as pessoas têm a percepção que aquele ticket que está aqui torna o produto dele melhor. E aí eu estou falando para projetistas. Gente, você precisa analisar as coisas de forma objetiva. Então, a caixa, a gente pode falar, estou falando com parâmetro de inteligibilidade. Eu não estou falando com parâmetro de inteligência envolvida, de desempenho, vida útil, e etc., os demais parâmetros. Mas o parâmetro que vai alterar a percepção da qualidade da caixa vai ter a ver, obviamente, com a parte construtiva. A parte construtiva, o que nos toca a diretividade, cobertura vertical e horizontal, e o fator diretivo dessa caixa. A capacidade dela de concentrar a energia no eixo. Isso vai tornar ela mais inteligível, melhor para o seu projeto ou não. Pensa o seguinte, pessoal de luz, tá aqui um cobezinho, né, direcionável. Se tivesse um Fresnel, uma lente ali nele, né, o Fresnel vai ter uma abertura. Se tivesse uma lente, né, e o trabalho óptico que tem no elíptico, você conseguiria ter um feixe redondo exclusivo. Em vez de estar aberto, estaria fechado. Então, quando a gente fala de fator diretivo em uma caixa, não é a cobertura vertical e horizontal, é a capacidade dela de concentrar energia no eixo. E isso diferencia caixas iguais, características iguais. Entendeu? E isso você precisa analisar por banda de frequência. Tá? Se você está falando de voz, se concentra em voz e esquece o grave. Entendeu? É o grave de verdade. Abaixo de 100 Hz você não vai considerar. Mas se você está considerando música, você tem que considerar isso para baixo. Você tem que considerar seriamente na parte acima de... Porque a voz, a inteligibilidade da voz parou em 6K, é mais claro, BBB, o agudo, 10, 12, está tranquilo. Na música, é fundamental, você vai precisar ter extensão. Então, você vai considerar inteligibilidade, cobertura, no conjunto. Agora, o que vai determinar também a inteligibilidade é o meio. A relação entre o sinal e o ruído. Um sistema decente precisa ter 10 dB entre o ruído e o sinal. Ora, voltamos lá para Paulista. Cheguei na Paulista, estou escutando a rua e o meu volume está baixinho, o ruído da rua atrapalha a minha percepção de inteligibilidade. Então, o controle da relação sinal-ruído é fundamental. O que eu precisaria? Um sistema inteligente. Alguém vai falar de um sistema inteligente com controle automático de volume, né, seu Didier? Então, tem sistemas, né? A gente tem projetos aí de trem, de metrô, de trem, de aeroportos com controle automático de volume por causa da inteligibilidade. Então, eu vou acelerar agora para terminar. O STI, determinado pela função de modulação. Você tem tipos diferentes de STI. Considere sempre seriamente o STI completo. Ele analisa aqui o que está sendo dito, analisa o que na plateia está chegando, e a norma vai nos dizer que existem métodos de medir ele, métodos diretos, né? E, enfim, mas você nunca pode deixar de interpretá-los. A norma tem como você interpretar. E você não pode mensurar STI. E aí, sobre a história do aeroporto,
O item 1 da diferença era que o cara que modelou o aeroporto por uma empresa, ele considerou que todos os ambientes absorviam 100% na modelagem do projeto dele. Se todo o ambiente absorve 100%, você está basicamente num ambiente aberto. Se você está num ambiente aberto, você não tem interação acústica. Logo, seu resultado é melhor. Então, a primeira mentira do projeto dele. O segundo, tinha um tempo de reverberação considerado, porém, não considerava a relação do ruído e o efeito de mascaramento. Porque, novamente, se você que está projetando não considera ruído e mascaramento, seu projeto que você está entregando algo que não vai funcionar, porque ruído está presente, estamos escutando, e o efeito de mascaramento, as pessoas estão conversando, ele é presente. Não dá para você ignorar. Aí eu ignorei para mostrar que o meu produto funciona melhor. Seu produto funcionar melhor para vender para o cliente, necessariamente não é garantia que você vai vender. Então, novamente, aí a norma me classifica como eu interpreto, tem várias escalas aí, e para cada escala, A, B, C, diz o que funciona, alta inteligibilidade, boa inteligibilidade. Para você ter ideia, de 0,74 para cima, né, é um negócio muito difícil. Então, esses númerozinhos ali só vão dizer para você onde está o seu desempenho e como ele pode ser classificado e qualificado. Porém, se ele estiver abaixo de 0,46, abaixo de 0,45, esse era o limiar. A conversa lá que decidiu a compra do som de um estádio foi simples. Quando olharam para a tabela que a norma falou que de 0,46 para cima atendia, eles pegaram tudo que estava modelado e falou, o que acontece aqui? Obviamente que você mostra para ele e a norma está contando de 0,46 para cima funciona. Mas aí, como que é a distribuição elétrica? Meu amigo, som é uma caixa que transforma energia acústica em energia elétrica em energia acústica. Logo, se ele não é alimentado, não adianta. O sistema elétrico, você descobriu que precisa de 30 kVA de áudio, aí você vira para o cara da elétrica, se vira. Quando ligar o som, e você acha por que eu faço elétrica no escritório? Quando liga o som, de quem que é a culpa? Que não funciona? Do cara do som, do projeto, da caixa, de tudo. Por isso que você precisa se preocupar com a elétrica do teu sistema. Entendeu? Mesmo você não controlando. Você tem que estar lá, você tem que dizer como que tem que funcionar, você tem que documentar para o cliente. Entendeu? Outro dia, inauguramos um projeto e houve uma falha, um painel de LED de 100 metros quadrados, e houve uma falha nele. E, obviamente, que tem uma lista de problemas que você sabe que são factíveis de causar aquele problema. E a elétrica era uma delas, entendeu? Porém, a gente sabia o que tinha feito. Item 1, você olha e fala, será que é elétrica? Não, não é elétrica, eu estou resolvendo o problema da elétrica. E assim vai. E aí, as cargas sensíveis, tem bastante discussão sobre isso. O caminhamento, campos eletromagnéticos, você tem ruído no seu projeto que você acredita que é o equipamento, não é simplesmente caminhamento, entendeu? Sinais de áudio são sensíveis. Tá? O nível de sinal aqui que a Shure está entregando da base para a mesa é em miliwatts, é em milivolts, são miliamperes. Não são 110 volts, 220. Não são 10 mil watts, 1000 watts, são mili. Isso passando num cabo é extremamente sensível e factível de sofrer interferências. Se você não cuidar dos caminhamentos, você vai ter problema. A infra, né, do prédio foi potencializada, porque aí diz, não, tem ruído porque não tem terra. Terra é para salvar a vida. Terra não gera ruído. Terra que gera ruído é porque o sistema não está potencializado. A culpa não é do sistema de som. Antigamente a gente ia lá e desligava. Hoje a gente fala, se desligar alguém morre. Seu problema menor vai ser ruído. Entendeu? Precisa ser resolvido o problema. E aí, enfim, eu vou acelerar. Projeto estrutural, você precisa pensar nas cargas, o ar-condicionado vai interferir com o seu projeto, né? Os sistemas de iluminação geram muito ruído, se estiver no mesmo circuito elétrico vai gerar um problema para você. Alguns clientes entendem que o peso do sistema de som é algo preponderante, precisa ser discutido no início,
O cara está fazendo o cálculo estrutural do sistema. Se ele não considerar o áudio, de repente vem cargas extremamente pesadas no auditório, no teatro, no cinema, numa igreja, que vai causar problema para ele. Vai ter que fazer reforço estrutural de um prédio em construção para inaugurar, entendeu? Então, o projeto de sonorização está ali, bem no início, dizendo para ele a carga. E aí, qual sistema de sonorização será instalado? Qual o desempenho do sistema? Onde será instalado? Como será instalado? Né? Como será interligado e como será configurado? E aí você termina seu projeto com a documentação. Na documentação, estudos, simulações, localização, desenho e planta, onde está instalado, posicionamento e configuração de um rack, com salas de controle, desenho e plantas e vistas para mostrar onde está instalado, por onde interligar seu projeto, deve considerar os caminhamentos, entendeu? Como ligar, um diagrama de conexões vai dizer como seu projeto está ligado, um plano de cargas vai dizer para o seu cliente o peso do teu sistema, o consumo elétrico para o cara da elétrica e o memorial descritivo, onde, enfim, você vai ter a lista de equipamentos. Ok? Então, assim, gente, eu sei que vocês podem ter bastante perguntas, eu vou continuar por aqui. Você online que quiser fazer pergunta, fique à vontade, eu respondo durante o dia ou amanhã, quando eu começar, eu respondo. Mas eu vou liberar meu tempo, porque ele já foi. Beleza? Pessoal, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter nos assistido e Diletec Day.